Após a crise causada pelo vazamento de áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que é senador da República, deve ter uma reunião com a bancada do PL nesta terça-feira. Matheus Dias aparece ao vivo aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Conta pra gente o que se sabe sobre essa reunião. Vão tratar exatamente do quê? Um abraço. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Amanhã, então, às 11 horas da manhã, Flávio Bolsonaro e também o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, vão se reunir com deputados e senadores do partido. O encontro vai ser fechado. Nem os assessores dos parlamentares vão estar presentes no encontro, que vai acontecer às 11 horas num hotel lá em Brasília. Eles vão discutir ali, Caniato, numa espécie de discurso para ser dito daqui para frente, uma espécie de delimitar ali o que será respondido quando forem questionados. Isso porque na semana passada, após o vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, muitos dos parlamentares fugiram das perguntas em relação a essa polêmica, talvez não soubessem o que responder ali naquelas ocasiões. Interlocutores do partido, então, com quem conversei, disseram que agora talvez seja o momento de organizar a casa e afinar o discurso, Caniato, para que todos tenham uma mesma linguagem daqui para frente. Esse encontro acontece amanhã. Já na quarta-feira, Flávio Bolsonaro tem outra agenda, uma viagem aqui para São Paulo. Ele vem para cá, se encontra com empresários, se encontra com representantes do mercado financeiro, investidores, todos ligados à Faria Lima, na mesma tentativa de tentar diminuir ali as consequências causadas por conta dessas polêmicas. Na visão dos analistas do partido, o mercado financeiro, que já de antemão tinha se posicionado prontamente ali para apoio de Flávio Bolsonaro, para apoio da pré-candidatura, parte desse eleitorado já tem tirado o pé do acelerador, viu, Caniato? Parte, inclusive, tem se direcionado a uma outra via da direita, Romeu Zema, por exemplo, e na visão dos aliados do partido, agora é o momento de reorganizar a casa e trazer ali os aliados de volta para o entorno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Saiu a pesquisa do Datafolha no último sábado, que ainda não apontou divergências de intenções de voto envolvendo essa polêmica do Banco Master. Isso porque parte das entrevistas, ou boa parte das entrevistas, foi feita antes da divulgação desses áudios. Só que nessa quarta-feira já começa uma nova pesquisa, Caniato. Entre quarta e sexta-feira as entrevistas vão ser realizadas de novo. Entrevistas essas que vão ter até o nome de Michele Bolsonaro dentro ali das opções para que os entrevistados votem em quem tem intenção de votar na eleição que acontece em outubro. Por isso, pode ser que nessa próxima pesquisa que sai na sexta-feira já tenha alguma alteração por conta dessa polêmica. E todos os compromissos nessa semana e nas próximas são para tentar reverter qualquer revés nessa pré-campanha, né, Caniato? Certeza, a gente vai seguir acompanhando. Há inclusive indicações de que a comunicação, a estratégia de comunicação poderá ser debatida nesse encontro com integrantes do Partido Liberal. O Matheus segue acompanhando. Qualquer novidade, o Matheus volta aqui na programação. Bom trabalho para você, meu amigo. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas, chamar o Roberto Mota para avaliar essa movimentação que acontece dentro do Partido Liberal. A manchete menciona a crise, mas talvez seja até um exagero, né? É quase um juízo de valor falar em crise, porque a gente não sabe exatamente qual é a extensão do impacto da divulgação dos áudios na campanha de Flávio Bolsonaro. O que se sabe é que há uma observação do que isso pode fazer em relação às estratégias inicialmente desenhadas. Claro que vai ser necessário aguardar a divulgação das próximas pesquisas, mas o que a gente percebe é que estão todos observando mais do que outra coisa, né, Mota? O que acontece, Caniato, eu vejo muitas pessoas analisando o que está acontecendo nesse momento no Brasil e esquecendo absolutamente tudo o que aconteceu na história do Brasil até agora. Eu acho uma análise curiosa. Você analisa essa situação como se ela estivesse se passando na Suíça, né? Ou quem sabe na Austrália ou na Dinamarca. Eu queria levantar 4 pontos aqui que eu acho que são relevantes para a gente colocar a situação em contexto. Primeiro, todo político passa por crises, especialmente quando ele é o favorito em uma eleição. Eu sempre disse aqui,
se preparem porque virá aí chumbo grosso contra a direita. Essas briguinhas de dentro da direita não são nada comparado com o que vem por aí, né, dos inimigos que não querem que essa eleição seja vencida por ninguém de direita. A segunda coisa é o histórico de quem trouxe esse assunto todo à tona, o Intercept, que tem uma tradição de vazamentos obtidos, ninguém sabe muito bem como, e sempre com o endereço certo, sempre com o objetivo certo. O terceiro ponto que acho que vale a pena a gente pensar é, olha, se o concorrente, o competidor, o opositor de Flávio fosse um partido ou políticos, né, de uma postura ilibada, de uma história sem nenhuma mancha, nunca se envolveram em problema nenhum, são quase santos, eu acho que haveria motivo de preocupação. Agora, quando a gente olha com quem Flávio está concorrendo, acontece um fenômeno que eu já vi muita gente aqui no Brasil adotar esse comportamento, né? Você tem, de um lado, um sujeito que cometeu um crime grave. Aí tem o outro concorrente dele que furou uma fila. Furou uma fila, então já não serve mais para mim. É buscar a equivalência moral entre coisas que não são equivalentes de jeito nenhum. As pessoas ficam buscando uma perfeição inexistente e aí, em nome disso, abrem mão de todas as opções. Agora, o último ponto é o seguinte: não existe alternativa viável politicamente a uma outra vitória do Partido dos Trabalhadores que não seja Flávio Bolsonaro. Por mais que outros políticos sonhem e tenham ambições legítimas e fiquem ali pensando, se o meu nome fosse colocado, o povo iria às ruas, não existe alternativa. Essa eleição precisa ser disputada por um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Essa decisão já foi tomada por Jair Bolsonaro, o maior líder político do Brasil da atualidade, que está fora do jogo, teve seus direitos políticos cassados, está preso por participação num golpe de Estado imaginário, mas Jair Bolsonaro decidiu, é o filho dele que vai disputar as eleições, Flávio Bolsonaro. Essa não é a melhor carta que a direita tem para essas eleições, é a única carta. Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque há muita gente dizendo, poxa, será que a campanha de Flávio Bolsonaro terá de promover algum tipo de correção na rota? Não se sabe exatamente quais foram os impactos das informações, as notícias divulgadas a respeito do contato de Flávio com Daniel Vorcaro, né? O repórter trouxe há pouco números ou informações relacionadas à pesquisa Datafolha, mas que não consegue medir, porque as entrevistas foram realizadas antes da divulgação das notícias. Talvez na próxima haja algum tipo de... tem alguma sinalização sobre o impacto, se teve ou não. Você acha que o partido ou a campanha, os marqueteiros devem fazer qualquer tipo de alteração da rota a partir dessas informações? Ou desde já dá para adotar algum tipo de postura? Portanto, nas entrevistas fala isso ou fala aquilo, o que fazer? Caniato, nós precisamos olhar os dados. Os dados mostram que tem uma fatia expressiva, que pode ser aí por volta de 1/3 do eleitorado, que é o eleitorado bolsonarista, que vai votar no Bolsonaro ou no nome do Flávio, e não importa o que aparecer de evidência, são pessoas que entendem que Flávio é o candidato hoje capaz de vencer Lula no segundo turno e votará nele. Então, assim, essa turma não vai se abalar por esse tipo de denúncia, ainda mais vindo de uma fonte como o Intercept. Então, eu entendo que esse voto está consolidado. Da mesma forma, como aquele outro terço da esquerda está consolidado no Lula. Pode aparecer todos os escândalos do mundo, roubalheira, sem vergonhice, que a turma vai falar, a gente quer votar no Lula porque a gente gosta do Lula, do PT, e nós não gostamos do Bolsonaro. Agora, o outro terço, que é o voto pendular, que é o swing vote,
Esse é o voto que vai decidir a eleição. Esse voto pode ir para esses candidatos mais que existem hoje, tanto Zema como Caiado, como Renan Santos, ou pode acabar na reta final migrando para o lado da direita, mais da direita do que da esquerda. Agora, o fato é o seguinte: todo o voto da direita somado, seja Caiado, Renan Santos, ou Zema, ou Flávio, vai ficar na direita. Esse voto jamais vai migrar para a esquerda. Por isso, Canhato, não dá para querer mudar a estratégia da campanha ou mudar o candidato, porque no primeiro jogo de corpo começa a entrar em pânico a turma. Não, esse jogo é igual, a gente tá falando de seleção brasileira hoje. É que nem você quer jogar futebol, não quer tomar jogo de corpo, não pode dar carrinho, não pode entrar. Não, isso faz parte do esporte. É um esporte de contato. A política é um esporte de contato. Quem não gostar de contato, é melhor não entrar na política. Agora, isso faz parte do jogo da política. Então, assim, não entendo que haverá mudança de rumo, de estratégia, coisa alguma. Acho que como bem disse o Romeu Zema, página virada, bola para frente, e vai continuar a luta. Vão vir outros fatos, vai ter debates, vai ter as convenções, depois vão ter os debates. Tem tanta coisa para acontecer. Então, não vamos transformar um único evento numa grande crise. Não é isso que está acontecendo. Flávio Bolsonaro é o candidato do PL. Não acredito que Flávio Bolsonaro vai ser substituído por ninguém. Continua sendo hoje o candidato que lidera as pesquisas, e aí a disputa o que é esse é o X da questão, é por esse 1/3 do centro. E evidentemente, casos como foi a revelação dessa história mal contada dos recursos do filme, realmente faz com que esse eleitor busque outro candidato neste momento. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Só preciso trazer uma outra informação, inclusive, que repercutiu muito no nosso noticiário, mas ainda dá tempo de mais um comentário. Então, Bruno Musa, Musa, deixa eu só chamar o Bruno Musa para fazer uma análise rápida a respeito de... Eu achei interessante, Musa, porque na semana passada, após a divulgação das informações, Flávio Bolsonaro concedeu várias entrevistas, muitas entrevistas mesmo, para sites, jornais, emissoras de televisão, e parece que houve uma mudança da semana passada para essa, que para essa ele já colocou o pé no freio, houve uma revisão de entrevistas que estavam agendadas e talvez haja uma preservação da imagem de Flávio. Inclusive teve uma informação de bastidor que foi divulgada inclusive no nosso site por uma pessoa da nossa equipe, de que havia uma identificação por parte de integrantes do PL de que Flávio, em um mesmo discurso, acabou se contradizendo em relação a algumas informações referentes a esse caso. Mas, enfim, passada essa informação, queria que você destacasse qual é o desafio do PL em relação a essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque ele tem performado muito bem nas pesquisas, né? Me parece um ativo importante. Não dá para dizer que essa informação, ou essa notícia, ou os diálogos jogaram tudo na lata do lixo. Não é assim, né? Com certeza não é assim, até porque quando nós olhamos os mercados preditivos, que como eu falei, eu estava fazendo uma análise, um estudo interessante em cima de um estudo dos Estados Unidos, mostrando como desde 2016 os mercados preditivos vêm acertando muito mais do que as pesquisas de intenção de voto, por uma série de razões técnicas que eles expõem lá. É muito interessante o estudo. E o Flávio voltou a crescer, não obviamente nas proporções que estava pré-áudio, mas ele voltou a crescer. Vale lembrar que nós estamos na pré-campanha. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor em cima de A ou de B, mas sim que o eleitor brasileiro, na grande média, ele é movido por emoções. E essas emoções ainda estão muita água para rolar até as eleições. Eu também concordo muito com o Dávila. Claro que há pontos fora da curva que não conhecem bem da política e não é do dia a dia deles, mas na grande maioria, dificilmente você vai ver uma migração do Flávio para o Lula ou de Zema para o Lula. Então, por mais que vejamos um nível dele caindo, como pode acontecer nas próximas pesquisas, amanhã teremos uma que será divulgada com opiniões colhidas após o áudio, veremos o primeiro momento, é bem provável que tenha uma queda, mas tem muito tempo ainda para que isso possa se recuperar, obviamente se porventura não aparecerem novos dados, que no meu entender
haverá novas surpresas aparecendo, inclusive do lado do governo. No final de semana saiu uma notícia que a Polícia Federal divulgará coisas importantes que envolveriam, supostamente, o PT da Bahia, no caso do Banco Master, e que, portanto, tem muita coisa para passar debaixo da ponte. Me chama muita atenção que você vê que o próprio PT não veio a público bater forte depois que aconteceu no Flávio. Então, me parece que está todo mundo, digamos aí, esperando o que pode vir de pior. E, claro, no primeiro momento, o Flávio e o PL responderam ali no emocional, com todo aquele turbilhão que vem. Agora, com a bola mais no chão, não aparecendo novas coisas, você vai contornando. Então, me parece que se ficar por aí, o dano ele é bastante contornável.